É isso aí, pessoal. Bem-vindos aí ao Criptopatas, mais um dia aí. Vamos direto ao ponto, né? Bitcoin se mantendo aí, como a gente verificou na semana passada, com forte tendência aí acima do nosso suporte aí de 78 mil dólares, tá? Deixei algumas marcações aí para a gente ver, né? Ele se mantendo acima dos 78 mil dólares, principalmente considerando a última semana que nós tivemos aqui um pavio forte, né? De força compradora, isso está mostrando a resiliência dele, tá? Principalmente do que aconteceu aí de janeiro para cá, né? Com questão de guerra comercial, tarifas e tudo mais, ele se mostrou muito forte, tá? Então a tendência ainda continua muito boa, a perspectiva. Não mudamos ainda a tendência dele de alta, tá? Muito pelo contrário. Apesar da gente depender aí da próxima semana para ver essa questão tarifária, né? Esses movimentos aí entre China e Estados Unidos, né? Os impactos que a macroeconomia traz para o mercado de um modo geral, comparando o Bitcoin com outros ativos, a perspectiva dele é extremamente positiva, né? É muito mais para compra do que para venda. Então, continuamos ainda em tendência de alta, tá? A gente está num cenário aí bem semelhante, onde ele está meio que lateralizando aí desde da segunda semana de março para cá, né? Fazendo esse movimento lateralizado. O que eu esperaria dele aqui, para nos trazer uma perspectiva de retomada de alta e a gente conseguir chegar a cenários mais otimistas ainda, seria o rompimento, né? Ele começasse a subir e superasse essa faixa aqui, tá, pessoal? Se ele superar os 96 mil, entre 95 e 96 mil dólares, e superar isso, aí eu acredito que a gente tem grande chance de romper aí os 108 mil dólares e continuar subindo até meados de junho, tá? Mas a gente também tem que trabalhar com outro cenário pessimista, caso as coisas continuem se complicando aí e a política, né, no modo geral, seja ainda impactada por negativismo, a gente pode ter uma lateralização mais prolongada e aí retestar novamente aqui o 78 e caso ele seja perdido 71 mil dólares, tá? Mas por enquanto eu não enxergo isso acontecendo, tá? A gente vai depender do desenrolar das próximas semanas, mas a perspectiva está extremamente positiva, tá bom? O gráfico semanal dele está perfeito, né? Não temos ainda reversão para início de um bear market. Graças a Deus estamos muito bem posicionados ainda e a perspectiva é muito positiva, tá? Então o mercado ele está ainda, né, segurando aí no gráfico diário, você vê que ele está preso ainda nesse canal, mas enquanto ele continuar mantendo esse suporte, né, acima dos 78, melhor. Tá? O pior aqui é se ele viesse a perder os 78 e aí realmente ele poderia vir retestar os 71 mil dólares aqui. Aí seria e começaria a ficar um pouco mais preocupado com isso. Tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente segue aí numa perspectiva muito positiva para o Bitcoin. Tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aí das altcoins. Né? O mercado total de altcoins continua, né, numa zona ali de baixa, tá? Nós continuamos com uma capitalização total bem abaixo aí do topo visto entre novembro, né, e início de dezembro no ano passado e janeiro desse ano, né, com vários bilhões aí de dólares que saíram das altcoins. Então eu acredito que a gente não vai ver mais quedas assim absurdas das altcoins, exceto pelo caso, né, pessoal, igual da Mantra ou outras criptos que estão suscetíveis a rug pull, golpes e etc. Tá? Fora que a gente precisa selecionar muito bem as altcoins que vai operar, né? A Mantra mesmo é uma que eu não via motivo para comprar ela no valor que ela estava de 9 dólares, né? Não fazia sentido considerando o projeto, né? Então, quando você vai comprar uma altcoin, você tem que avaliar o histórico daquela cripto, se faz sentido. Você pagaria 9 dólares da Mantra? Eu não tinha a menor perspectiva de comprar ela a 9 dólares. Né? Mesmo com aquele cenário positivo que ela estava demonstrando uma alta muito constante, mas isso já me preocupava, porque uma altcoin para valer 9 dólares ela tem que ter um fundamento, né? Ou tem que estar dentro de uma janela de tempo onde ela tem uma alta muito explosiva e depois você sabe que o que vem é queda, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma criptomoeda que eu acho interessante, uma altcoin, Sandbox, por exemplo, né? Ela tem um histórico, a gente sabe, né? A empresa que está por trás da Sandbox,
projeto, ele tem janelas de tempo interessante, né? Mas você consegue avaliar o histórico dele, que ele não tem nada muito abrupto no sentido de possibilitar quedas absurdas, né? A capitalização total da Sandbox é mais baixa, tá? Ela não tinha igual a Mantra, que tinha bilhões, né? Que tinha quase 30 bilhões, e isso foi totalmente drenado, não. Então, pessoal, vocês têm que fazer a relação também do mercado, da capitalização daquele ativo, né, daquela altcoin que você está negociando, combinado com o número de moedas em circulação, tá? Numa altcoin, quanto mais bilhões ela tem, né, de negociação entre ela, mais complicada ela fica, né? A não ser que ela seja uma altcoin muito consolidada, como um Ethereum, por exemplo. Tá? Fora isso, você tem que buscar altcoins que não deixam de ter fundamento, tem um histórico, utilizar os indicadores técnicos e ver se ela está sobrevendida. Então aqui a Sandbox, por exemplo, é uma que ela está numa das maiores baixas dela dos últimos anos, né? E embora não tenha reversão para alta, mas também não é uma cripto que você pode simplesmente ignorar ou querer esperar ela fazer isso aqui para comprar, tá? Muita gente espera, né, chegar a notícia e o cripto valorizou 100, 200% para comprar e aí já foi tarde demais. Então, às vezes você tem que monitorar de perto para pegar uma janela de tempo oportuna, tá? Então, você tem que manter um monitoramento. Vamos pegar uma outra altcoin aqui, que o pessoal já fala muito, né, da Gala, sempre quando fala da parte de games e começa a vir aquela euforia, né, da out-season, a Gala também costuma performar muito bem, tá, pessoal? Quando a gente avalia aqui o cenário dela como um todo, né, se a gente pegar aqui o semanal dela, né, ela tá num nível bem abaixo, tá batendo aí fundos que foram atingidos no ciclo em 2024, né? Em 2023, próximo, um pouco mais baixo do que estava até mesmo em 2022, tá? E é justamente nesse momento que o pessoal não compra, não está comprando. Vai querer comprar quando ela faz isso, né? Quando ela já subiu ali 100, 200%, aí não adianta, tá, pessoal? Não adianta a gente querer comprar ela depois que ela já subiu, né? Explodiu, né? Por exemplo, aqui ela performou no ano passado, olha só que maravilha, né? Aqui a gente está falando aí entre janeiro e fevereiro, né, mas do ano passado, tá? No primeiro trimestre do ano passado, 300%, né? Então quem aproveitou mesmo essa janela de tempo dela aqui, que durou ali 4, 5 semanas, 6 semanas no máximo, fez 300%, né? Por quê? Porque comprou ela a níveis baixos, tá? E aproveitou uma janela oportuna de mercado, né? Conseguiu ver que realmente quem viu ela já sobrevendida lá em outubro, né? Já estava fazendo aporte, já estava preparado, tá bom? A mesma coisa aqui, pessoal. A mesma coisa aqui, tá? Geralmente os meses de junho até agosto, e às vezes se estende até um pouquinho setembro, outubro, são os meses que ela acabam consolidando o fundo, né? São meses que tem menos liquidez no mercado, tá? Então aqui, quem já estava posicionado para o nosso famoso Uptober, né? Que sempre quando a gente começa a chegar perto de outubro, o pessoal já fala do Uptober e que as criptos vão explodir. Geralmente costuma ser um período positivo, ó, mais 250%. Então, se você pega duas janelas de oportunidade, mesmo que ali num período de um ano, porque isso aqui foi no mesmo ano, tá? Foi em 2024, os dois picos, tá? Você fez ali 300% em um, 200%, 250% no outro, né? Então são valorizações de janela de tempo que você precisa aproveitar, mas para aproveitar você tem que estar o quê? Comprando quando o mercado está sobrevendido, né? Se a gente pegar aqui o índice do Altcoin Season, é o que eu falo sempre, pessoal. Às vezes as pessoas vão comprar quando ele bate no indicador de out-season. Quando todo mundo fala estamos em out-season, você está recebendo aquelas notificações aí do Livecoins, Cointelegraph, que, nossa, a gente está em out-season, a gente vamos aproveitar. Quando o pessoal fala que a gente está em out-season, isso já é para acender um alerta em você, assim, alerta grave, tipo assim, pula fora. Por quê? Porque quando a gente chega, o Altcoin Season já ultrapassou 70 aqui, a gente já está no fim da Alt-Season, tá? Foi o que aconteceu aqui em dezembro. Quando a gente atingiu a Altcoin Season, ela não durou uma semana, né? Por quê? Porque ela já vinha valorizando muito.
Ela já vinha valorizando desde a primeira semana de novembro. Aí você pega aqui o gráfico da Gala, por exemplo, ó, novembro, primeira semana de novembro, 40%. Segunda semana de novembro, 12%. Terceira semana de novembro, mais 39%, mais 11%. E na última semana, ou seja, primeira semana de dezembro, onde o indicador de out-season já estava aqui no dia 3 de dezembro, batendo em 84, ela já estava exausta, já estava no topo, já era hora de sair. Porque ela já vinha várias semanas consecutivas performando muito forte. Então, quando a gente bateu o indicador de out-season, primeiro, esse foi o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal de alerta, pessoal, o RSI dela já estava aqui, ó, tá? Já estava em 70, né? Já estava batendo um topo praticamente igual daqui, tá? Chegou a 80. Então ela já estava exausta, né? Um movimento de exaustão. Nenhuma alta que dura tantas semanas consecutivas vai conseguir se sustentar por mais tempo. Então essa é a janela de oportunidade que vocês têm que aproveitar, né? Mas o que que acontece? Muita gente vai comprar aqui. Foi comprar na primeira semana de dezembro, comprou topo, né? Comprou topo. Porque depois disso o mercado só veio despencando, né? Por semanas consecutivas, tudo realizando lucro e saindo, tá? Então o que que você tem que usar quando você está negociando altcoin? Você tem que pegar a janela de tempo oportuna e comprar elas quando elas estão literalmente baixo, não esperar elas se valorizarem para comprar, tá? E aí, qual que é o maior sinal de saída delas? É justamente a combinação do RSI, da linha MACD, você olhar o Alt-Season Index para saber até que nível ele está. Agora ele está aqui embaixo. Agora que ninguém quer comprar, que as moedas estão assim, de graça, vamos por assim dizer, né? Estão baixíssimas, tá? E elas sempre repetem esse pico. Se você pega lá o mercado total de altcoins excluindo, né, o Bitcoin e o Ethereum, você vê aqui em dezembro, nós estávamos no topo do topo, que era o valor de total de capitalização que a gente não via desde de novembro de 2021, que foi o topo do topo daquele ciclo, tá? Então isso é bem visível aqui, pessoal. Não tem como negar, tá? Tá bem claro. Então isso aqui, combinando esses fatores, né, esses indicadores, a gente já podia ver que ia dar merda, tá bom? Então se você acompanhar esses indicadores básicos, mesmo você não precisa ser um especialista para identificar que isso aqui está num ponto insustentável quando você está falando de altcoin, tá bom? Alt-Season Index acima de 70, chegando a quase 90. Capitalização total de mercado de altcoins que você não via desde 2021, aqui em cima. Mais somado ao gráfico da moeda que você estiver negociando, o RSI batendo em 70, né? Depois de uma alta já muito forte de semanas consecutivas. Todos esses sinais já eram alerta para o pessoal pular fora, tá bom? Mas infelizmente muitos acabaram comprando o topo e se frustrando. E aí abandonando o mercado, falando que nunca mais vai comprar altcoin, que nunca mais vai mexer com cripto, que é tudo golpe e tudo mais. E no final das contas são os mesmos que depois voltam ao mercado quando começa a sair notícias positivas, quando o mercado fez isso aqui, né? Já subiu 100, 200%, aí ele quer entrar no mercado e se complica outra vez, né? Perde dinheiro de novo. Tá bom? Então, pessoal, quando vocês estiverem negociando altcoin, é isso, tá? Procurem aproveitar a janela de tempo. Você tem um valor X de capital, você quer comprar todo mês um pouco de Bitcoin e ir fazendo um caixa para pegar um momento oportuno de altcoin. Tem algumas altcoins que vale a pena ir comprando um pouquinho ali todo mês, já que ela está muito sobrevendida? Sim, tá? Isso depende do seu planejamento financeiro, né? De um valor que você não vai precisar a curto prazo, você consegue ir se programando para performar da melhor maneira possível quando o mercado faz essa recuperação, porque ela costuma ser muito rápida, né? Até mesmo o Bitcoin, quando ele entra nessa parte de euforia, quando o mercado reverte a tendência, ele costuma ter subidas muito fortes também, tá? Então aqui mesmo, por exemplo, quem estava posicionado, quem já estava segurando o Bitcoin e tinha comprado ele nessa região, em questão de 3 semanas, ele saiu aqui dos 68 para 97 mil dólares, tá? Então, ou seja, quem já estava posicionado já conseguiu no mínimo, né? Mesmo que a pessoa já não estava pretendendo
tentar acertar o topo, já tinha feito 43% de lucro em 3 semanas no Bitcoin. A alta geralmente é muito rápida, pessoal, quando ela acontece. Ela às vezes demora para acontecer, mas quando acontece, o gatilho dela é muito forte, tá? E aí as pessoas às vezes esperam ter esse gatilho para comprar, e quando você vai ver, já foi, né? Você já comprou um ativo a um preço mais alto do que você deveria ter pago, tá bom? A diferença do Bitcoin é que você não precisa sair realizando ele. Por isso que você não pode pôr no Bitcoin também o valor que você vai precisar amanhã, no mês seguinte, daqui a 6 meses. Porque como ativo de reserva, você tem que pensar nele no longo prazo. Nas altcoins, você tem que pensar no curto prazo no sentido de aproveitar essa janela de tempo e deixar uma parcela de capital, às vezes, que você está disposto a assumir um maior risco, em altcoins que já estão muito sobrevendidas, mas que têm fundamento, que performaram bem nos últimos anos, né? Sempre que tem essa janela de mercado, e você fazer as escolhas mais concretas ali, que você consiga tirar dos dois lados, tá bom? Para que de fato você veja resultado. Tá bom? Então vamos acompanhar aí essa semana, essas próximas notícias aí sobre tarifas, de como o mercado vai se comportar, porque isso vai ser crucial para a gente saber se ele vai conseguir sair desse canal que ele se encontra aqui, se ele vai romper e vamos conseguir aí ultrapassar essa faixa aqui dos 95, 96 mil dólares, tá? Porque eu acredito que se ele conseguir romper isso com força, a gente tende aí nos próximos meses atingir novas altas históricas do Bitcoin, tá bom? Mas isso vai depender do cenário geral, tá certo? É isso aí, por hoje é só. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Fui!